Pois é, Fernando Seabra se posicionando para você que não está no YouTube, pode vir para o YouTube também da Itatiaia. Vai falar do técnico do Cruzeiro sobre essa terceira vitória, né, fora de casa, dentro da competição. Vamos lá. Seabra, boa noite. Primeiramente, vamos lá, pedindo aquela atenção, todo mundo já se posicionando aqui ao vivo na Itatiaia. Daqui a pouco, lembrando, também tem a palavra do Pedro Lourenço aqui na Rádio de Minas. Momento importantíssimo. Vamos aguardar aqui, o Seabra tá, vamos lá, podemos começar ou vamos aguardar um pouco mais? Podemos ir? Vamos lá. Seabra, parabéns. Jogo de manual, jogo contra o líder, jogo que dá peso, mas o que você pode avaliar sobre a postura da equipe, sobre as mudanças que você fez e como tudo saiu de forma perfeita, um resultado, né, expressivo? Boa noite. Boa noite. Acho que a equipe hoje teve acho não, né? Ficou bem evidente. A equipe teve uma postura exemplar no que diz respeito à competitividade, no que diz respeito ao cumprimento de todas as funções coletivas para defender, para atacar, para fazer as transições. Sabíamos do nível e da característica do jogo do nosso adversário, que é um adversário fortíssimo, tem muita qualidade, tanto individual quanto coordenação nas ações de jogo direto, das bolas longas, dos cruzamentos, dos movimentos para atacar a área. Ia nos gerar muita dificuldade e nos gerou de fato. Conseguimos neutralizar grande parte dessas situações pelo cumprimento exemplar das missões táticas individuais de cada um, pela organização coletiva, e nos momentos em que o Botafogo conseguiu superar a nossa defesa e ter oportunidades de finalizar, o Cássio também foi decisivo. Entramos com uma mentalidade sabendo que precisaríamos ser muito decisivos nesse jogo. Decisivos na frente, atrás, na assertividade de todas as tomadas de decisão, porque sabíamos que seria um adversário que tentaria tirar a nossa construção de trás, tirar a nossa posse de bola, marcar de forma agressiva, como o fez em muitas vezes no jogo e com êxito, mas conseguimos ter a personalidade, a persistência, a resiliência de mesmo nas adversidades continuar tentando fazer o nosso jogo, quebrar a pressão do Botafogo de diferentes formas, hora mais vertical, hora atraindo de um lado para quebrar uma pressão e desdobrar por dentro ou sair do lado contrário, e fomos felizes em algumas dessas situações. Qual era a outra parte da pergunta? O resultado 3-0 fora de casa, né? O Cruzeiro que estava tendo dificuldade com os resultados fora de Belo Horizonte. O que representa isso? Até pelos 3 gols, né? Foi uma baita vitória. Sabemos que o Botafogo, se eu não me engano, vinha de 6 vitórias e 1 empate em casa. O último jogo que perdeu foi pro Bahia, 2-1, não é isso? Não havia sofrido, como é que é? Primeiro jogo do campeonato que não fez gol. Então acho que isso mostra o tamanho dessa vitória. Sabemos que o Botafogo tem um jogo importante na terça-feira. Nós esperávamos que ele refrescasse o elenco e tivesse alguns jogadores descansados. Nesse sentido, nós também buscamos fazer o mesmo. Pelo menos em algumas posições entrar com jogadores que também estivessem descansados, para que a gente pudesse equilibrar esse nível de energia no jogo. E claro, o jogo teve oscilações de domínio, de imposição, mas conseguimos ser bem-sucedidos nesse sentido. O Seabra, o Cruzeiro vem aqui e domina muitas das ações diante do líder do campeonato e jogando bola, né? Não foram gols achados, dados pelo adversário. O que mais te deixa feliz numa vitória gigante como essa de hoje aqui no Newton Santos?
O futebol a gente tem que ter convicção e trabalhar, e dentro da nossa ideia, quando a gente encontra dificuldades, buscar ter a coragem, a personalidade de persistir, mas de forma inteligente, buscando soluções e melhorando. Então, fizemos um primeiro tempo contra um Palmeiras que não conseguimos quebrar muitas vezes a pressão, sofremos em saída de bola contra o Palmeiras, mas a dificuldade daquele jogo faz parte das ações bem-sucedidas desse jogo, porque nós não abrimos mão de melhorar a nossa ideia. Então, me deixa muito feliz, sobretudo quando um grupo de jogadores de uma forma muito unida consegue ter uma entrega coletiva tão grande, e isso trazer o retorno do prêmio coletivo, mas também do nível do desempenho individual que a nossa equipe teve hoje, né? Acho que um trabalho bom, ele organiza a equipe, mas ele também potencializa os jogadores. Eu acho que hoje nós vimos isso em muitos momentos. Então isso me deixa particularmente feliz, porque eu trabalho no futebol para tentar fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Essa é a verdade. O futebol me permite isso. Eu continuei no futebol depois de muito tempo e com muitas dificuldades, né, com esse propósito, né? Então, quando a gente consegue apresentar um jogo de qualidade, que pode entreter, que tem ideias boas, quando a gente consegue entregar resultado, né, e quando a gente, em momentos importantes e de forma oportuna e respeitosa, consegue ter um posicionamento crítico em relação à própria indústria do futebol, eu acho que esse é o propósito meu, né? Esse é o trabalho, né? Então essa minha a minha relação afetiva com o futebol no trabalho, eu consegui impactar nesses 3 pilares que eu acabei de comentar. E eu acho que quando um jogo desse, com esse desempenho acontece, existe um sentimento de realização e a sensação de que a gente está indo no caminho certo. Claro que virar a chave daqui 24 horas, preparar, continuar buscando evolução, porque na verdade acho que a lição que fica desse jogo é que, se nós somos capazes de fazer esse jogo hoje, e estamos aí com 3 meses e meio, nem 4 meses de trabalho, nós temos condição de buscar uma evolução ainda maior, e que vai ser necessária, porque a gente sabe que o campeonato fica cada vez mais competitivo. Seabra, daqui a pouco o Pedro Lourenço vai falar conosco sobre uma possibilidade, um esforço da diretoria para tentar trazer de volta a partida contra o Fortaleza para o Mineirão. Gostaria que você comentasse a respeito e também sobre a importância que tem o Cruzeiro dentro de casa, em termos até de resultado, né? 100% de aproveitamento, e esse esforço também da diretoria. Seria maravilhoso. Eu acho que a nossa torcida no Mineirão, ela tem sido o nosso 12º jogador de verdade, contribuído demais para a atmosfera, para o ambiente dos jogos, para que os nossos jogadores se sintam mais energizados ainda. E em especial depois de um jogo desse, seria interessante reencontrar a nossa torcida no jogo seguinte. Eu espero que ele obtenha êxito nessa missão. Ô Seabra, uma atuação coletiva muito boa, né? Mas Cássio fazendo uma baita partida, e eu queria que você destacasse também o Matheus Henrique, né? Que até se esforçou muito, acabou saindo por causa de um desgaste maior. O ganho que esse jogador dá ao meio campo, naquela construção do primeiro gol ali, é uma coisa absurda, né? O Cássio, ele teve uma partida excepcional, como eu havia falado quando o Anderson começou a jogar, e falei antes do Cássio iniciar também. Ele está bem inserido no processo de treino, mas ele também vai de algumas partidas para atingir o melhor nível dele, né? Então, de forma progressiva, isso foi acontecendo,
e no jogo de hoje ele teve uma atuação realmente decisiva em vários momentos, né? Então a gente fica muito feliz porque é uma pessoa do bem, um excepcional profissional, extremamente dedicado e tem uma mentalidade muito positiva de grupo também. Então acho que emblemático também nesse momento ele ter uma atuação individual desse nível. Matheus Henrique é um jogador muito dinâmico, que cobre muito espaço, tem relação muito boa com a bola, bastante mobilidade, né? Então, muitas qualidades aí que são importantes para a constituição e execução do nosso jogo. Na verdade, por circunstância do jogo, no último jogo ele acabou jogando até o final e isso trouxe um peso um pouco maior, né? Suportou, mas 3 dias depois jogar de novo, para um jogador que ainda está entrando em ritmo, a gente achou por bem naquele momento do segundo tempo, em função do desgaste, preservá-lo. Sabíamos que tínhamos o Lucas, embora fosse um terceiro jogo seguido, ele não teve minutagem completa nos outros 2 jogos e ele também estaria fresco para entrar, e teve uma entrada muito positiva no jogo também, com bastante movimentação, mobilidade e boas escolhas. Então, sobretudo, a gente fica feliz com esses sinais e com essa constituição de um grupo forte. Boa noite, Seabra. Brian Lucas, do Antenados da Jogada. Eu queria que você falasse pra gente qual é o segredo desse trabalho, que cada rodada vem evoluindo mais, e agora com a chegada dos reforços que chegaram agora na janela do meio do ano, o time impulsionou o desempenho, melhorando com o Cássio, o partido que fez hoje, o Matheus Henrique, entre outros. E eu queria, com a partida de hoje, com a vitória, o Cruzeiro ficou a 5 pontos do Botafogo. Pode-se considerar hoje que a briga do Cruzeiro é pelo título, ou isso vocês vão ver a cada jogo, cada rodada? Obrigado. Qual foi o início da pergunta? Desculpa. Foi o segredo do seu trabalho que vem evoluindo. Beleza. Eu acho que o segredo do trabalho é a dedicação e o profissionalismo e a qualidade dos jogadores, né? E do grupo como um todo. No futebol brasileiro, né? Esse fato da gente jogar a cada 3, 4 dias, a premissa é de que a gente está assistindo, expondo talento, né? Só que o talento ele só é potencializado com o trabalho, né? Então, quando a gente consegue um pouco mais de tempo e quando existe muita dedicação ao trabalho, tanto dos atletas quanto dos membros de comissão técnica, então, mesmo com 3 dias de intervalo entre os jogos, existem sessões de coaching individual, de coaching setorial, várias ações e vários processos técnicos são levados a cabo, e os jogadores são muito participativos e aderem, e sobretudo, muitas vezes, até sem condição de treinar, eles têm coragem de colocar num jogo sem treino uma situação ou outra, e um jogo acaba virando treino para o seguinte, né? Então, assim como eu comentei das dificuldades do jogo do Palmeiras e que aquela experiência daquelas situações nos proporcionou hoje ter êxito em algumas situações semelhantes, né? Então, sem o profissionalismo e a dedicação dos atletas, o talento não é potencializado. Então, se no futebol brasileiro a gente tiver essa compreensão de quando a gente vem de um jogo, vem de um campeonato, ou enfim, a gente não está só exibindo talento, a gente está exibindo trabalho, né? Então, acho que é isso que está por trás. A briga pelo título é o seguinte: a gente tem que confirmar, né? Não adianta fazer o jogo de hoje, se aproximar e depois deixar distanciar. Então isso é um horizonte que se abriu, mas que vai depender da nossa competência para continuar vencendo os jogos e para se firmar nesse cenário. Eu acho que ainda é cedo se colocar como um pretendente ao título, mas nós temos que nos desafiar jogo a jogo, e se nós obtivermos êxito, eventualmente mais para frente a gente pode se colocar nesse cenário.